Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. O tema hoje será por que defendemos ideais? Temos consciência disso? Estamos aguardando o pessoal entrar para começarmos. Já tem um tempo, acho que 20 dias, que eu não faço live. Bem-vindos novamente para mais uma live. Eu, Alisson, médico, terapeuta. Vamos esperar o pessoal entrar para começarmos a live de hoje. Conversando, pessoal, sobre ideais, por que temos tantas convicções, por que perdemos tanta energia em defender processos de idealizações, o quanto ganhamos com isso, qual o propósito disso tudo. E na verdade nós temos consciência disso? Vamos falar sobre isso. Por que defendemos tanto isso? Ganhamos o que com isso? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o Alisson, sobre eu. Então, sou médico, terapeuta, trabalho tanto com a medicina convencional quanto com a terapia integrativa. Trabalho aqui no meu espaço, do Instituto Manas Psique, junto com a Linupsi, que é da Rosana. Também temos a Daniela aqui, que é a terapeuta que trabalha junto conosco aqui. Aqui no endereço, na Ildefonso Albano, 2757, aqui em Fortaleza, Joaquim Tava. Se quiserem mais informações, é só entrar no Instagram, lá tem os dados, telefone, podem entrar em contato, tá bom? Então vamos falar sobre o tema de hoje. O tema hoje, por que defendemos ideais? Temos consciência disso? Então vamos lá. As pessoas, elas criam, discutem, fazem reuniões, abrangem temas na vida, várias crenças, baseado em crenças, baseado em cultura, baseado na própria formação individual de cada um. E como é que as pessoas, por que as pessoas elas perdem, elas criam tanta energia para defender um ideal? Qual o propósito disso? Existem vários processos de formação. A formação da personalidade das pessoas, como foi colocado por Freud, por outros estudiosos da psicologia, coloca-se que os anseios da criança nesta formação, como foi colocado também por Melanie Klein, que a formação da personalidade da pessoa, ela se dá até os 5, 7 anos de idade. E isso vai variando de acordo com os desejos, as vontades de cada um, que vai formar essa personalidade das pessoas. E a criança, ela tem desejos, ela tem ideais pautados em quê? Na pouca vivência da consciência dessa criança. Lógico que tudo tem a sua consciência, as suas formas de pensamento, a sua memória da alma que ela traz, não só dessa vida. Mas que na infância isso fica um pouco preservado, um pouco reservado, guardado. Não tem essa consciência plena de todas essas memórias da alma. E durante a formação dessa personalidade, os desejos embutidos nessa criança, no campo consciencial, no campo emocional dessa criança, eles vêm atuando, eles vêm se apresentando, de acordo com a necessidade do momento, que isso vai alternar entre desejos, vontades, momentos de razão. Isso vai determinar o que ela vai defender e desejar naquele momento da vida dela. Da mesma forma, isso vai perpetuar no decorrer da vida. Então, um adulto, quando ele defende um ideal, ele tem que observar qual o motivo dele criar essa defesa, dele lutar por este ideal. E quando nós observamos isso, nós devemos ver se isso está pautado em crenças, em culturas, na personalidade da pessoa
e o quanto isso será benéfico ou não benéfico para a pessoa. E o que eu coloco aqui para vocês? O quanto vale você lutar por um ideal? Qual o propósito de você lutar por um ideal? A maioria das pessoas não tem a consciência em por que luta por este ideal, seja em qual quesito e qual esfera for. Seja na questão da religião, seja na questão familiar, seja na questão de um conhecimento, de uma doutrina, de um conhecimento de um estudo. E isso tudo vai abranger a capacidade que essa pessoa tem de ter consciência dela mesma. A maioria das pessoas que defendem um ideal, eles defendem sem ter a consciência de por que ele faz aquilo. Quando você defende o ideal com muito ênfase, com muita energia e não pensa nas consequências em relação a você, quando você defende algo que não condiz à sua realidade, da sua essência, muitas das vezes você está pautando isso fora de você. Isso vai demonstrar que aquela pessoa ela não manifesta algo que está dentro dela. Ela procura reconhecer algo que na verdade ela não tem essa consciência e sempre buscando fora. É só observar, a maioria das pessoas que são fanáticas por alguma coisa, que são fanáticas por um ideal, como time de futebol, partidos, políticos, crenças religiosas, ideais de filosofia, seja qual for o âmbito, elas não criam e não defendem esta ideia pautada nelas mesmas. Elas criam, defendem estes ideais pautados em crenças limitantes criadas naquela esfera em que ele convive e ele acredita que aquilo lhe seja verdade. Mas Alisson, mas nós não vivemos a vida inteira nessa questão de defendermos ideais para sobrevivermos. Se você passa a acreditar que o que os outros vão julgar de você é mais importante do que você mesmo, você vai viver a vida inteira pautado nisso. Por que eu vou defender o ideal de ter um padrão de vida que eu tenho que expor aos outros algo que não sou eu? Para ter atenção, para ter um status, para ter um reconhecimento. Vai depender. O que é a política? A política você vai trabalhar com isso. Você vai defender um ideal de uma ideia que você acredita que seja mais importante que o ideal do outro. Mas por que você defende isso? Porque você acredita em uma coisa, mas se você não pode ter abertura para entender outro ideal, uma outra ideia, pode. Por isso que tudo tem que ter bom senso. E quando você vai defender o ideal correto, o sensato, o equilibrado, o maduro seria você observar primeiro do ponto de vista de você, de como você vive, de quais são os seus valores. Quando você defende um ideal pautado no que você vai ganhar com isso, e não pensando nos seus valores, do que condiz à sua realidade, fatalmente, fatidicamente, você estará se vendendo, passando por cima do seu próprio valor, não se valorizando. Então, quando defendemos ideais que não sejam pautados na nossa essência, em quem nós somos, e consequentemente, quando você está em conexão com o quê? Com o mental superior seu, você fatalmente, fatidicamente, entrará num processo de desequilíbrio. Porque lá na frente você perceberá que não condiz com a sua realidade. Depende de cada um. O tempo de cada um vai dizer. Pode ser um tempo mais breve ou um tempo mais longo. Então, quando você defende o ideal pautado no que você sente, no que você faz, qual é o valor da sua essência, certamente será um ideal que você não terá grandes turbulências no futuro, porque você fez isso de forma consciente, sensata, com clareza, observando e sentindo você na sua essência. Quando você defende um ideal pautado no que os outros vão achar, querendo um reconhecimento, que é o que acontece principalmente no período da adolescência, quando você tem que se inteirar, fazer parte de um sistema, fazer parte de uma turma, e isso é natural, porque você está identificando que é bom para você, o que você diz ou acredita que seja ideal para você. Você vai vivenciar aquilo, vai sair com a sua turma e vai vivenciar isso no dia a dia com as pessoas.
Mas quando você, a partir do momento que você não toma essa consciência que você tem que ser você mesmo, e você se deixa levar pelo que a sociedade impõe, pelo que o meio que você vive impõe a você, você será conduzido, como a maioria das pessoas são conduzidas na sociedade, a boiada. A humanidade vive desta forma. E nós passamos por um momento que a própria Terra, a própria consciência de evolução que nós vivemos, ela nos cobra isso. A nova Terra, a nova humanidade cobra a consciência de quem você é, e você deve fazer aquilo pautado dos valores que fazem parte da sua essência da alma. Quando você defende o ideal, onde este ideal não está conectado em ligação com a sua essência, com o seu real valor de alma para esta vida, significa que você está em desconexão com você. Você vive o externo e não vive você mesmo. Defender em conexão um posicionamento baseado em crenças, lembrando que crenças não está ligado ao mental superior. Crenças está ligado ao mental inferior. Você defender o ideal em conexão com medo, com angústias, com frustrações, você não está defendendo você não está defendendo o ideal baseado em quem você é. Consequentemente, você está defendendo algo que não seja você. E o que as pessoas vão observar de você? Mesmo não tendo esta consciência, quando você defende algo que não condiz à sua realidade, lá na frente será revelado quem você é. E nós passamos por um momento que a mentira ela não dura muito tempo mais. Você tem que ser verdadeiro em tudo que você faz. Dói para as pessoas que não querem mudar. Então, quando você se baseia em algo que condiz à sua realidade, em quem você é, por isso que quando o Alisson fala, algumas pessoas elas não gostam. Porque a verdade que eu falo não é leve para alguns. Quando eu trabalho no Círculo da Vida, que eu trabalho, que nós mostramos sobre campo, a sua personalidade através das criaturas, essas criaturas são convidadas através dessa psicoterapia sistêmica, em que não sou eu quem fala, são as pessoas que se apresentam durante essa terapia sistêmica e elas vão verbalizar sobre aquela pessoa o que está acontecendo, porque elas captam esse campo morfogenético e vão falar, seja através da fala, seja através do movimento no círculo. Então será revelado o posicionamento real através da conexão com o mental superior. Quando você defende um ideal que não seja baseado em conexão com o mental superior, o que vai acontecer? Mais na frente, a sua subpersonalidade, a sua própria personalidade íntegra de equilíbrio, ela vai lhe cobrar isso. O que é a autocobrança? É isso. Quando você está em conexão com o seu mental superior, se você se permite, se você tem essa consciência, se você acha que é importante, se você tem a maturidade, seja maturidade emocional, seja maturidade espiritual, para entrar em conexão e ver que o importante é estar em conexão com você mesmo, através do mental superior, você não vai permitir defender um ideal que não condiz com a sua realidade. Quando me proponho a nascer, eu tenho um padrão vibracional dessa alma. E se eu não manifesto esse padrão vibracional desta alma, nesta vida em que eu vivo, o que vai acontecer? Como tudo que acontece no universo. Tudo tem uma função. Se eu sou uma unidade desse sistema da humanidade na Terra, se eu não estou exercendo o meu papel de acordo com a essência, com o padrão que a minha alma vive, o que acontece? O sistema, ele te retira deste lugar. Mas como que é isso? Eu já expliquei algumas vezes. Uma pessoa, quando ela está atuando, seja em qual esfera for, seja na esfera profissional, familiar, relacionamento, e você não está íntegro em relação a você, e não manifesta que deve ser manifestado de acordo com o seu padrão vibracional da alma, o que acontece? Isso é explicado através da física quântica. A própria matemática explica isso. Quando você não atua de forma íntegra, baseado na sua essência, da sua alma, de como você tem que agir naquele momento,
chega uma hora que esta unidade, vou dar um exemplo como eu, o Alisson, se eu não estou desempenhando o papel que eu me propus a fazer nesta forma, neste campo de consciência chamado Alisson, se eu não estou desempenhando este papel, o que vai acontecer? O próprio sistema retira eu deste campo. Eu serei retirado por causa disso, porque eu estou atrapalhando o processo de evolução da humanidade e serei substituído por algo, por outra consciência. Então, quando você defende o ideal, a defesa de ideais é importante, por isso que existe o debate, por isso que existe as conversas, os relacionamentos, trocas de informação. Mas a partir do momento que eu não exerço mais esse papel, não exerço mais a minha função, não como eu expliquei anteriormente, não como sendo algo especial, mas apenas o essencial. Porque nós não somos especiais, somos essenciais. Devemos desempenhar esse papel de essencial que nós temos aqui, nesse sistema como a unidade que eu sou. Então, se eu não desempenho este papel, o que vai acontecer? Eu serei retirado do sistema. O que é ser retirado do sistema? Eu vou desencarnar, eu vou morrer fisicamente. Então, não existe nascimento e morte por acaso. Existem os ideais porque nem sempre este ideal que eu carrego, que eu defendo no dia a dia, ele está pautado em crenças do agora, desta vida de agora. Porque a memória carrega dentro de si, no seu campo consciencial, no seu campo emocional, no seu campo espiritual, memórias que vêm de outras vivências. E se eu carrego isso e enfatizo isso, defendo isso a ferro e fogo como algo que é mais importante que eu, significa que eu passo por cima de mim mesmo e não presto atenção no que está acontecendo. As vivências, elas acontecem por causa disso, para você aprender a liberar e não carregar e não gastar, desprender tanta energia com coisas que não vão lhe trazer nenhum ganho, nenhum processo de ajuda na sua evolução, no seu caminhar. Enquanto as pessoas insistirem em defender ideais que não condizem com a realidade delas mesmas e do propósito que esta unidade tem que fazer aqui nesse sistema da Terra, enquanto eu insistir em defender esses ideais, eu não estarei em conformidade com o processo de evolução. Evolução é ser difícil? Evolução é insistir em algo que já não tem mais função? Não. Evolução é você estar em conexão, contribuindo para o processo do sistema de toda a humanidade, não só na Terra, fora também. Então a primeira coisa que nós devemos observar é definir quem somos nós, quem eu sou, por que eu estou aqui, por que o Alisson faz o que ele faz. E depois disso, tendo essa consciência, por que eu estou aqui, qual a minha função, fica mais fácil. Então, quando você tem a exata noção de quem você é, por que você está aqui e o que você tem que fazer, você não vai perder tempo, você não vai perder energia defendendo coisas que não vão te levar a nada. E a maioria da humanidade perde tempo, perde dinheiro, perde energia defendendo coisas que não levam a nada. Se nós formos observar o que você vê na mídia, na TV, nos aplicativos, tudo que é vinculado nesse sistema de comunicação, a maioria das coisas que são expostas não levam a nada. São ideais que não condizem com nada da realidade do processo de evolução da humanidade dentro e fora da Terra, mas que geram um ciclo vicioso em que as pessoas ficam presas e não acordam. Na verdade, a maioria da humanidade está começando a despertar para isso. Mas grande parte ainda vive isto que é o movimento, o inconsciente coletivo, como se seguisse um propósito sem contexto com elas mesmas. A maioria das pessoas segue o que é impulso pela comunicação sem entender o que é aquilo. Mas por que a maioria das pessoas defendem ideais, seguem o que é imposto para a sociedade, o que é imposto pela moda, o que é dito pela mídia, sem perceber, porque elas não entendem nem quem são elas. A maioria das pessoas não sabem como elas funcionam, não entendem a essência delas.
porque vivem pautadas nisso, o que está na tela, o que está na mídia. E quando você faz, quanto mais você se enfatiza, quanto mais você se conecta a isso que está fora de você, mais difícil será você ter consciência de quem você é. E menos você contribuirá para o processo de evolução seu e da humanidade. Então, todos nós estamos conectados e cada um que desperta para essa conexão, essa consciência de que primeiro é a sua essência, que você tem um propósito, que você tem que concretizar, realizar esse propósito, você passa a despertar através desse campo consciencial em conexão, porque quando você tem essa consciência, isso vai reverberar, porque você é um campo de energia, você vibra. E cada um que desperta com essa consciência em não defender ideais que não condizem com a realidade do processo de evolução de todos, cada vez que você desperta, esse despertar ele vai tocar o outro. Então a Terra está passando por esse processo de despertar, em que você tem que assumir a responsabilidade de quem você é e manifestar isso no seu dia a dia, sem se permitir ser manipulado por ideias externas a você que não condizem com a sua realidade. E quando você vibra, quando você trabalha nesta energia que condiz a realidade do padrão vibracional que é a sua essência, que vem lá no DNA espiritual de quem você é, que você se propôs a ser dessa forma, você contribuirá para os outros e, consequentemente, você atrairá para a sua vida consciências, manifestações que estejam neste mesmo padrão de consciência, que visam, que queiram promover o processo de bem-estar, de evolução da humanidade, para isso que é colocado como amor, como bem maior de todos. Quando você começa a defender um ideal que não condiz com a realidade do global, de tudo que tem dentro e fora da Terra, você está se isolando, está se afastando da consciência do que é crístico. Então é só prestar atenção nisso. O que é o Holos? O que é o todo? É a consciência em que todos nós estamos conectados. Quando você se coloca como sendo individual ao todo, quando você defende o ideal que não contribui para ajudar o processo de evolução de todos, deve-se observar bem isso. Quando você defende o ideal que não condiz com o bem-estar, significa que isso não será benéfico a você. Mas está errado isso, Alisson? Não. É assim, cada um tem o seu tempo e a sua forma de amadurecer. Mas a Terra, ela caminha no processo de evolução, que ela está cobrando mais ainda isso da humanidade, para que sejamos mais éticos e corretos em relação ao que está pautado nas leis universais, o amor. E esse amor o que? O reconhecimento da importância de tudo e todos, onde cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a sua consciência e cada um tem o seu tempo. Sem julgar, sem cobrar pelo outro algo que ele não tem a capacidade de entender ainda. E sempre que pudermos dar um apoio, que possamos dar esse apoio no tempo de cada um, para que ele possa entender sobre isso. É fato que nem todos têm a capacidade de entender o que você está entendendo. Por exemplo, eu falando aqui, o que eu falo para vocês, nem todos conseguem compreender, porque cada um tem um processo de entendimento. Então, quando o Alisson defende-se, porque eu falar sobre os ideais, a própria live que eu estou falando, é um ideal? É um ideal. E eu digo a vocês como digo aos meus clientes, tudo que eu falo, vocês não têm que levar a ferro e fogo, vocês não têm que acreditar 100%, vocês devem filtrar. E para tudo na vida nós devemos fazer isso, filtrar. Então, quando eu transmito informação, quando você recebe informação, seja do ar, seja de alguma outra informação, algum outro conteúdo, alguma outra fonte de informação, seja livro, seja vídeo, seja Instagram, seja live, você deve filtrar o que faz sentido para você. O que não fizer sentido significa que não seja uma verdade? É uma verdade, mas pautado no campo consciencial de manifestação do Alisson, pautado no campo consciencial de manifestação daquele autor daquele livro, ou pautado no campo consciencial, no campo de manifestação daquela pessoa que media aquela informação, seja um professor, seja um palestrante, seja um cientista, porque cada um tem uma forma de
assimilar e conseguir captar o campo de informação dessa biblioteca do campo astral. Vai depender do campo de vibração de cada um. Para você acessar uma sala que tem uma porta, que tem uma chave, você precisa dessa chave para abrir essa porta e adentrar nesta sala e ter conhecimento que existe nessa sala. Para você ter consciência, acessar um campo de informação que está em uma biblioteca, primeiro você precisa entender qual que é a língua que tem naquela biblioteca. Se for uma biblioteca da língua portuguesa, que todo o acervo daquela biblioteca de língua portuguesa, você primeiro deve aprender a falar português e ler em português. Para você acessar uma biblioteca que todo o conteúdo, todo o acervo desta biblioteca está na língua inglesa, você deve ter consciência, aprendizado e conhecimento da língua inglesa. Caso contrário, você não vai conseguir entender aquilo lá. Da mesma forma, para você ter acesso à biblioteca do campo astral, a sua alma deve vibrar no campo consciencial para ter acesso a esta informação. Então, enquanto nós defendemos ideais que são pautados em crenças limitantes deste mundo material, em que defendem fanaticamente, veementemente, coisas ligadas à religião, coisas ligadas a partidos políticos, ideais que não ajudam, que não contribuam para o processo de evolução da humanidade, como nós vemos aí em algumas religiões, como nós observamos em partidos políticos, em época de eleição, em que você não respeita o outro, em que você não respeita o posicionamento de cada um, que acontecem agressões, violações, tanto da humanidade quanto de animais, como foi mostrado na mídia atualmente. Isso condiz com uma realidade que é o que a maioria da humanidade da Terra vive. Um mundo mais desequilibrado, essa psicosfera mais desequilibrada, em que você defende algo sem respeitar o que tem ali diante de você. E quando você observa o outro e vê nele ali uma consciência que existe por amor, e ela existe nesta forma porque existe esse amor neste DNA espiritual, você passa a respeitar a forma dele ser. E você não vai julgar, não vai questionar o ideal dele, porque ele tem uma forma de observar. E quando você tem amor pela forma do outro, você respeita como ele é. Mesmo que ele não tenha a capacidade de entender a visão que você tenha, você vai respeitar, porque você já passou por uma situação semelhante um dia, na consciência da sua alma, seja nesta vida ou em outra vida, e você sabe exatamente como isso funciona, que tudo tem o seu tempo. Então, respeitar e entender a forma do outro ser é uma forma de você estar em conexão com você. Se você não aceita o ideal do outro, e esse ideal ele pode ser pautado em várias coisas, pode ser o ideal físico, pode ser o ideal de pensamento, pode ser o ideal de religião, pode ser o ideal de uma forma masculina, feminina, ou de outra forma que não seja fisicamente, fenoticamente, masculino e feminino, mas de uma outra forma, de uma outra apresentação que você não aceita. Então, quando você não aceita o ideal em que lhe é proposto pelo que você vê externamente, isso significa que internamente você também tem dificuldade em aceitar o que acontece dentro de você. E as pessoas que querem defender veementemente algo que está fora, significa que elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar muitos questionamentos, muitas características que ela tem dentro dela. Então devemos questionar, devemos observar as pessoas que defendem ideais veementemente de uma forma muito intensa. Preste atenção. Praticamente, a maioria dessas pessoas que tem essa defesa a ponto de denegrir a imagem do outro, a ponto de não respeitar a forma do outro ser, são pessoas que têm um desequilíbrio muito grande nessa questão do campo emocional, espiritual e principalmente na questão do amor próprio. Quando você tem um amor próprio, quando você tem uma fé em quem você é, e você respeita isso, você consequentemente respeitará a forma do outro ser. Quando você tem essa consciência,
Você não perde tempo nem energia defendendo ideais que não condizem com isso. Vê se tem alguma pergunta aqui. Como lidar com o outro que não está no mesmo padrão de manifestação? Exemplo, família, etc. Eu acabei de falar. Por que nós nascemos numa família? A família que nós nascemos na Terra, a primeira família que nos recebe, que nos acolhe ao nascimento, você ficará com essa família a vida toda? Não. E nós caminhamos por um processo, estava conversando até hoje com uma amiga minha. Antigamente, há 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás, era comum as reuniões familiares, em que se pautavam aquela ligação com os avós, com os pais, sempre em reuniões familiares para enfatizar, para aumentar essa segurança, esse bem-estar na família. E isso era muito comum antigamente. Mas nós caminhamos para um processo de desprendimento disso. Por quê? Isso acontecia para dar um suporte emocional, um suporte familiar, para que essas pessoas conseguissem caminhar pela vida, seguir a vida, se desprendendo dessa família de origem e formando uma nova família. E antigamente era muito comum essas reuniões de família para reunir, vincular novamente essas energias ligadas à família para a pessoa continuar o caminhar dela. Só que com o tempo as pessoas, a própria Terra começou a mostrar que somos muito individuais. E que nós precisamos ter maturidade para conseguirmos andar com as próprias pernas, mas sem deixar de ter conexão com a nossa essência, com a nossa família original deste momento. Porque nós sempre estamos conectados. O campo emocional, o inconsciente coletivo, tudo é conectado não só na Terra, fora também. Mas quando nós pautamos só no físico, que eu preciso ver para sentir que eu estou bem, significa que você está mais fora de você, mais fora da sua conexão com o que está ao seu redor. Mas nós caminhamos num processo da própria Terra em que a tendência nas famílias, a tendência do que vai acontecer é que cada um vai viver sua individualidade, respeitando a sua individualidade, vai se conectar a outro parceiro, outra parceira, serão formadas subpersonalidades deste relacionamento, mas respeitando sempre a individualidade de cada um. E nem sempre essas novas famílias ficarão no mesmo quarto, na mesma casa. Vai condizer com a necessidade daquela alma, daquele ser, em como ele vai desempenhar o seu papel na humanidade, no processo de evolução da humanidade na Terra. Então nós caminhamos no decorrer desta evolução a um ponto que serão criados relacionamentos, famílias, em que no decorrer da vida, do processo da vida desses indivíduos dessa família, cada um vai seguir aquilo que lhe foi proposto de acordo com o seu padrão. Então, em determinado momento da vida, o filho vai seguir uma vida, pode ir para outro país, pode ir para outro estado, mas ele não perderá a conexão, porque ele estará mais atento a isso, mais em conexão com a sua essência, e ele nunca precisará desta conexão, que seja fisicamente, através das reuniões familiares. É importante? É. Mas por isso que existem as tecnologias. Eu conversando com vocês aqui pela live, através de videoconferência, através de vídeos online, as pessoas se aproximam mais. E observando isso, percebe-se que a intensidade da conexão ela está muito boa. E a tendência é melhorar essa conexão com as pessoas através da tecnologia, mostrando que todos nós estamos conectados, só que nós não percebíamos isso antes. Então, a defesa desses ideais, que no passado eram vistos de uma forma, eles vão se modificando. Então, por que eu vou perder tempo e energia em defender um ideal que já é obsoleto, que já não tem mais função, se eu posso abrir para o novo e aprender com o novo? Então seria importante que todos nós observássemos isso, parar para observar o que o universo, o que a vida nos propõe como novo.
e nos desaprendermos, nos desapegarmos ao que o passado colocou como sendo o ideal para todos nós. Defender o ideal, como nós for colocar, como lidar com outro que não está com o mesmo padrão de manifestação. Essa dificuldade que você tem, nós temos por quê? Porque nós não reconhecemos o outro na forma que ele se apresenta. Nós queremos modificar o outro pautado em crenças e ideais que nós julgamos como sendo correto. E nós não paramos para observar que o outro também tem a forma dele ser. Então, se nós não conseguimos entender, lidar com o outro, não significa que você não tenha amor, significa que ele está em um padrão que não seja o seu, mas você deve respeitar. E com o tempo ele vai entender o que você colocou e você vai entender o que ele coloca também, o que ele colocou para você. Agora, você perder energia, perder tempo, querendo explicar algo para alguém que ainda não está no processo de entendimento, não condiz, você vai perder tempo, energia e não vai adiantar. É a mesma coisa que para você, quando você vai ensinar para um professor, quando vai ensinar para um aluno, quando ele vai ensinar física, quando ele vai ensinar astrologia para uma criança que não tem conhecimento, não tem maturidade, não adianta. É tempo e energia que vai desprender sem necessidade, sem acrescentar nada para aquela criança. Só que isso condiz com o quê? Com a maturidade de cada um. Se eu estou observando que o que eu digo, que o que eu falo não condiz com a realidade do outro, por que eu vou enfatizar? Por que eu vou perder mais energia defendendo um ideal se o outro ainda não consegue entender isso? Mas muitas das vezes não é o outro que não entende. Se o outro não entende, é porque você também não entende o tempo do outro. Então não é só de um lado, é dos dois lados, é vice-versa. Então, devemos observar isso. Quando nós defendemos o ideal veementemente, com muita energia, significa que você tem dúvida em relação e você não quer entender o outro também. Então, defender ideais deve se observar através de vários pontos. Vamos lá. Outra coisa que é muito importante, as pessoas elas vêm falar muito sobre defender a liberdade de expressão, defender a liberdade de cada um. Mas o que é liberdade? As pessoas elas colocam muito isso: liberdade de expressão, liberdade de partido, liberdade de religião. Mas e aí, você quando defende o ideal de uma liberdade, seja qual for, você permite a liberdade do outro expressar? Você dá a liberdade do outro ser quem ele é? É isso que nós estamos falando. Você defender um processo de liberdade, um ideal de liberdade, também tem que observar se você permite o outro ser libertado, ser liberto da forma dele ser. Que não é o que acontece. As pessoas elas querem, elas defendem o ideal, mas não respeitam a liberdade do outro de expressão, de manifestação. E o que significa isso? Você não tem amor pela forma do outro, você não tem amor por você. Então, defender o processo de liberdade requer você observar primeiro dentro de você, se você se permite se libertar dessas crenças, desses julgamentos que você cria em relação ao que está fora de você. Então, defender liberdade, sempre que formos defender algo, um ideal, primeiro precisamos observar isso dentro de nós. Se eu quero defender uma liberdade, eu defendo a minha liberdade? Não, porque se você quer defender algo de fora, significa que você tem dificuldade de se libertar de algo que está dentro de você. Se eu defendo uma política, significa o quê? Que você está preso nesta política e não consegue se libertar dela. Se eu defendo o ideal do feminismo, se eu defendo o ideal do masculino, se eu defendo o ideal de proteção a algo, significa que eu estou tão preso a este ideal que eu não estou liberto. Então isso é um convite para você entender. Por que você defende tanto o ideal? Porque você está preso nisso, você não se liberta. Então, quando vamos defender algo, o exemplo que eu dei foi a liberdade. Quando eu quero defender uma liberdade de expressão, de religião,
de um partido, de um conhecimento, eu tenho que observar, mas por que eu defendo tanto isso? Será que não é porque eu estou preso a isso? Estou escravo deste ideal? Então, na verdade, é isso. A liberdade, a consciência, a maturidade condiz com essa realidade. Quando você perde muito tempo, muita energia defendendo algo, um princípio, um ideal, significa que você está tão preso a isso que você não vê outra coisa. Então, na verdade, você tem que se observar. Por que eu estou defendendo tanto isso? Por que eu perco tanta energia, tanto tempo no meu dia a dia defendendo algo? Significa que, na verdade, você está preso a isso. E isso não condiz à sua realidade. Isso condiz a uma crença, a um padrão que você se afinizou, que não foi uma ligação equilibrada e que você defende veemente por causa disso. Porque você acha que aquilo ali é você. Aí o que acontece? Um processo de risco para a pessoa, para a personalidade dessa pessoa, que ela defende de uma forma tão intensa que chega um momento que ela não sabe mais quem ela é, já não sabia. Porque ela deu mais energia, mais valor para uma criatura que ela acreditava ser mais importante que ela. Isso eu mostro no círculo da vida. Existem criaturas que são as subpersonalidades que nós criamos na nossa alma, que nós damos tanto peso, tanta energia, tanto valor a esta criatura, como as crenças, como esses ideais, que você passa a viver a vida achando que você é aquilo. Então, quando você cria, quando você se afiniza a uma consciência de uma religião, devemos tomar cuidado, que muitas das vezes você fica preso àquilo e passa a achar que você é só aquilo. Então, quando a pessoa chega para outra e fala assim, eu sou espírita, você está preso em ideal, você não está liberto. Eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho essa convicção doutrinária, eu tenho essa convicção política. Ou seja, você está preso a algo e não está sendo íntegro, inteiro na sua essência. Então seria bom você observar sobre quem você é e o que você defende. Então, se nós formos parar para observar as pessoas que defendem muitos ideais, na verdade são pessoas que estão perdidas, que têm dificuldade de identificar quem elas são, e elas firmam, se apegam a crenças, a ideais, para suportarem, para acreditarem que são algo. Então, você se filiar a algo e acreditar veementemente que aquilo ali é importante, que aquilo ali é você, tenham dúvidas, façam questionamentos dessas pessoas. Porque com certeza são pessoas que não sabem quem elas são, têm dificuldade de entender quem elas mesmas são. Fatidicamente precisarão passar por um processo terapêutico de autoanálise para se conhecer e entender os anseios. Para isso que estamos aqui, nós, médicos, terapeutas, amigos, parceiros, para ajudar a pessoa a ter essa consciência, mas respeitando o tempo de cada um. Vamos lá, o que mais? Quando eu falei sobre basear essa conexão, essa defesa de conhecimento baseado na conexão com o mental superior, com o mental inferior, não se limita somente a isso também. Muitas das vezes as pessoas elas vivem algo pautado no físico. Quando você se enfatiza, quando você se liga muito à questão do físico, a dores, a sofrimentos, você passa a defender coisas ligadas a essa dor. E você vivencia aquilo o tempo inteiro. Então, quando você defende um ideal de que algo está pautado neste físico, seja estético, seja de alguma patologia, você deve tomar cuidado para não ficar preso àquilo, porque isso causa um desequilíbrio muito grande a você. Então, carregar. Isso remete automaticamente a algo que vem lá do mental inferior. São as crenças, as dores que são armazenadas no campo da memória da alma. Que quando isso é manifestado fisicamente, seja através de uma deficiência física, seja através de uma doença, isso vai enfatizar, está mostrando algo que já vem lá do mental inferior, desta memória, que você ainda não conseguiu desapegar, mas que você coloca como um peso muito grande na sua vida. Quando eu dou o curso de formação em apometria, até no Círculo da Vida,
é mostrado isso no campo consciencial, quando você coloca muito peso, muita energia em alguma memória da sua alma que fica armazenada, esse peso, essa energia, ele vai repercutir na formação do seu corpo físico. Então, ao nascimento, você nasce com algumas deficiências, que podem ser físicas, pode ser do campo consciencial, do campo da memória, da mente, e que isso vem por causa de uma memória que foi armazenada de forma desequilibrada neste campo do mental inferior. E isso repercute na sua forma de ser, no seu temperamento, na sua forma de interagir com as pessoas e até na defesa dos ideais durante a sua personalidade na vida. Você passa a defender crenças pautadas em dores e sofrimentos que não são sempre de uma vida só, mas vem de um campo consciencial da memória da sua alma. Então, sempre questionar, sempre observar o que você defende é importante. Você defender um ideal, defender uma causa sem ter sentido para a sua vida, sem saber o motivo, é você dar um tiro no escuro. Então, prestar atenção. Por que eu vou defender algo? Por que eu vou defender um partido político? Por que eu vou defender alguém? Né? Você pode defender alguém, mas porque você tem um respeito por aquela pessoa, mas não veementemente aquela pessoa sem ela ter a consciência. Muitas pessoas defendem outras pessoas sem essas pessoas nem saberem da existência dela. Então, muitas pessoas defendem partidos políticos, defendem religião, defendem algumas crenças, consciências, que esses partidos, essas religiões nem sabem da existência dessa pessoa que defende ela. E a troco de quê que eu defendo isso? Muitas das vezes porque você se liga no padrão vibracional semelhante a isso e acha que você é aquilo. Então, quando você passa a acreditar que você é aquilo e você defende aquilo, então não é o outro, é dentro de você. Então não é o partido, não é a religião que te faz ser o que você é. Você já era assim antes de ligar esse ideal. E você apenas se afinizou, porque já existia esse padrão dentro de você. Então defender algo veementemente significa que você está neste padrão, você se alinhou, porque tudo é um processo de atração e repulsão. Tudo vibra. E se você defende um ideal, e esse ideal ele condiz à realidade que está no seu campo vibracional, isso é o universo te mostrando o que você tem que olhar dentro de você e cuidar. É uma forma de aprendizado. Então, se o Alisson traz para a vida dele pessoas que estejam num padrão consciencial de autoconhecimento, significa que o Alisson esteja neste momento cuidando desse processo de autoconhecimento. Se o Alisson atrai para a vida dele pessoas que estejam no processo de ansiedade, de insônia, desequilíbrio emocional, significa que o Alisson também possa estar neste momento, neste processo. E é um aprendizado. Muitas das vezes o universo traz para você aprender sobre isso. Então, observar tudo que você traz para você, tudo que o universo aproxima de você é um aprendizado. Preste atenção nisso. Se estou perdendo muito tempo, muita energia com algo que eu não entendo, preste sua atenção. Mas por que isso veio até mim? Por que eu estou defendendo tanto isso? Então tem algo dentro de mim que condiz com essa realidade, que eu não estou conseguindo observar, mas fora o universo mostra para mim, através das pessoas, através das crenças que eu defendo, dos ideais que eu defendo. Então tudo você tem que observar como uma forma de aprendizado. Se eu estou defendendo algo, significa que existe isso dentro de mim, mas a energia que eu estou perdendo, o tempo que eu estou perdendo com isso, significa que eu estou deixando de cuidar de mim. Pare para pensar, observe o que isso significa na sua vida. E vá aprender com isso. Não podemos deixar de aprender. Tudo é um processo de aprendizado. Se isso vem até você, se isso te incomoda, se te coloca num ponto de questionamento, de lutar por algo, significa que aquilo está sendo mais importante que você. Mas por que isso está sendo mais importante que você? Porque é algo que você tem que trabalhar naquele momento. Você tem que entender por que eu estou me desprendendo, me desgastando com isso. Porque na verdade eu já carrego isso há muito tempo, esse ideal, essa crença,
essa verdade há muito tempo e eu não consegui me desapegar ou entender isso de forma mais tranquila, a ponto de trazer para a minha alma um aprendizado. E quando nós temos o aprendizado, nós passamos para um novo processo, uma nova fase, um novo conhecimento. Então, quando nós trabalhamos um processo terapêutico, seja no ciclo da vida, seja na terapia integrativa, seja na apometria, seja o que for, se nós pudéssemos trabalhar todo dia com uma temática nova, com uma crença que nós carregamos, de um ideal, de algo que nós carregamos como sendo exato, absoluto, se nós pudermos trabalhar todos os dias com algo novo, nós teremos trabalhos todos os dias da nossa vida. E não será o suficiente. Porque a humanidade, ela carece de conhecimento. Por que a humanidade carece de conhecimento? Porque ela não quer ver. Nós temos um campo, uma biblioteca, um acervo no plano astral de conhecimento, mas nós insistimos em carregar as dores, os sofrimentos, as vaidades humanas que não ajudam no processo de evolução. Então, observar esses anseios, estes ideais, essas necessidades de exposição de algo que não condiz à nossa realidade através dos ideais, isso, na verdade, é um convite do universo e da sua alma a uma autorreflexão, a um autoconhecimento sobre quem é você. Quais são os seus valores? Quais são as suas verdades? As suas verdades são tudo isso que você coloca através dos seus ideais? Esses ideais, eles são pautados em quê? São pautados no que vem de fora? São pautados no julgamento externo dos outros? Se você vive a sua vida pautado no julgamento externo, nos valores externos, significa que você não está se valorizando. Significa que existe algo dentro de você que precisa ser trabalhado. Amor próprio. Quando você acha que o amor próprio ele será preenchido, ele será amadurecido, ele irá crescer, irá ter essa maturidade através do que vem de fora, significa que você está no caminho errado. Então, trabalhar os seus valores através do que está dentro da sua essência, do que você carrega na alma e consegue trocar isso com uma informação, com o externo, em um aprendizado, e isso, consequentemente, irá lhe auxiliar no seu processo de caminhar. Eu já falei anteriormente, 50% do que nós carregamos de consciência vem ao nascimento, os outros 50% nós adquirimos nesta vida, e assim vai sucessivamente. Cada nova vida é um novo processo de aprendizado, mas você tem que aprender a filtrar e utilizar isso para o seu bem. Se você utiliza isso com respeito à sua essência, com respeito a quem você é, em conexão com a sua integridade, você manifestará e irá aprender. Consequentemente, você também ajudará o processo da humanidade de todos que estão ao seu redor. Mas se você faz pautado só recebendo de fora, esperando de fora e não manifestando quem você é, porque você já nasce com uma consciência de alma, com a sua personalidade, você tem que manifestar isso para ser luz na sua essência, em tudo que você manifesta. Se você faz isso de forma íntegra, você estará contribuindo para o processo do sistema da humanidade. E mais uma vez, se você não faz isso de forma íntegra, contribuindo para o processo da humanidade, pautado nos seus valores de alma, mas quando eu falo os valores de alma, são valores de alma ligados ao mental inferior, que são as crenças, medos, julgamentos, sofrimentos, dores. São crenças, são pautados no seu mental superior, que condiz à realidade dos processos de aprendizado, de forma equilibrada, amadurecida no campo emocional e espiritual, de forma matura, amadurecida. Então, quando você faz pautado no mental superior, você estará contribuindo para o processo do sistema da humanidade de evolução. Lembrando mais uma vez, não está de acordo com o seu processo de essência, na sua unidade que você é neste campo consciencial, como eu, Alisson, o que acontece? O sistema te convida a ser retirado. Desencarne ou morte, para quem acredita só no corpo físico. Para mim não é só o corpo físico, não. O corpo físico é só uma pequena parte. Então,
Sejamos atentos ao que a nossa alma, ao que a nossa consciência nos diz. E caminhemos com integridade em relação a nós mesmos, pautados no próprio amor e no respeito a tudo e a todos. Se nós fizermos isso, pautados na clareza, na lucidez, no discernimento e na compreensão do que é respeito a tudo e a todos, você estará no caminho certo. Bom, fechamos mais a live. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Podem acompanhar a live pelo YouTube ou pelo próprio Instagram do Humanas Psique. Um abração, beijão a todos.